Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, vamos ler do 6 até o 14. Amém? Diz assim: por esse motivo, te lembro que reavives o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Quero trazer nessa manhã uma palavra de ensino para você, para mim também, porque quando ministramos a palavra, nós também somos ministrados por ela. E eu quero falar nessa manhã de alguns conselhos que o apóstolo Paulo traz a Timóteo. Em que contexto Paulo escreve a Timóteo? Nós sabemos que a segunda carta de Paulo a Timóteo foi o último escrito de Paulo. Foi a última coisa que Paulo escreveu, porque depois disso Paulo é sentenciado à morte e dali ele não sai mais da prisão e é decapitado, morre, pagando por um crime que ele não cometeu. Paulo foi condenado como líder dos incendiários de Roma, e nós sabemos que não foi Paulo que incendiou Roma, mas ele foi condenado por isso. Ele não morreu como os demais cristãos na arena ou queimado vivo, porque Paulo era cidadão romano de nascimento. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, uma região de Roma. Então Paulo, ele era cidadão romano, e como cidadão romano, ele merecia uma morte não tão cruel, só perder a cabeça, Mas aqui perder a cabeça para quem é queimado vivo, Então dá uma diferença, sofreria menos. Então, como cidadão romano, ele tinha esse direito. Mas Paulo, quando escreve a Timóteo, ele já está sabendo que ele vai morrer. Então, na última carta, Paulo ele se preocupa muito em dar conselhos para Timóteo sobre a fé. Ele se preocupa muito em dar conselhos para Timóteo que vão fazer com que a fé de Timóteo fique bem firmada. Amém, meus irmãos? Então, a preocupação de Paulo é ensinar alguém, é firmar alguém, um jovem pastor, um jovem obreiro que era Timóteo, a não se desviar da fé genuína, verdadeira. Se você for ler toda a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, você vai ver muito Paulo falando sobre sã doutrina. Você vai ouvir Paulo falando sobre fé, que são coisas
básicas que todo cristão precisa entender e precisa cada vez mais estar firmado nisso. Se você for ler uns versículos anteriores, você vai ver o carinho de Paulo para com Timóteo. Ali no versículo 3 ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Então aqui você pode ver o carinho que Paulo tinha com Timóteo, né? E a intimidade de lembrar da sua avó e da sua mãe, que criaram Timóteo na presença do Senhor, apesar do seu pai não ser cristão. Seu pai era grego, mas a sua mãe e a sua avó acabaram por ensinar a fé a Timóteo, que se tornou um grande homem de Deus. Então Paulo ele começa a dar alguns conselhos para Timóteo, que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Alguns conselhos de Paulo a Timóteo, e alguns conselhos esses que nós podemos observar e trazer para a nossa vida. Amém? Como eu sempre tenho dito, a palavra de Deus, ela precisa ser aplicada na minha vida. Quando eu aplico a palavra de Deus na minha vida, ela tem eficácia, ela faz efeito. Agora, quando eu não aplico, dificilmente vai produzir alguma coisa. Essa semana estava conversando com o pastor Roberto, e nós estávamos conversando alguma coisa sobre isso, e ele disse que esses dias ele disse para os irmãos, né, numa ministração que ele estava fazendo, ele disse: se vocês colocassem em prática tudo que eu preguei a vocês nesses quase 40 anos que eu estou aqui, acho que eu já estava sozinho. Deus já tinha recolhido todo mundo, porque estava todo mundo no céu já, né? E daí nós estávamos falando sobre isso, que como é difícil a gente praticar tudo que a gente ouve. É ou não é? Isso serve para todos nós, meus irmãos, inclusive para mim. Se nós conseguíssemos praticar, olha, vou botar assim, ó, exagerado, 10% de tudo que a gente já ouviu de palavra. Eu não sei você, mas eu, desde que eu nasci, eu estou ouvindo palavra. 40 anos, né? Estou ouvindo palavra. Se eu conseguisse botar 10% em prática, olha, eu acho que eu seria um cristão muito melhor. Mas vamos em frente. Diga para o seu irmão: vamos em frente, não desista. Amém? Vamos em frente, não desista. Não conseguiu praticar ainda, mas vamos lá, vamos tentando. Então, queridos, o primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo está no versículo 6. Ele diz: por esse motivo te lembro que reavives o dom de Deus que existe em você. Primeiro conselho de Paulo a Timóteo é esse: reaviva, desperta o dom de Deus que há em você. Paulo aqui, ele fala em reavivar, em trazer a vida. E o que isso significa? Reavivar significa trazer à vida aquilo que está quase morrendo, ou trazer, ou tornar a viver. Despertar, em outras traduções vai dizer: desperta o dom de Deus que há em você. Isso é muito importante, irmãos. Esse conselho de Paulo a Timóteo, ele serve muito bem para nós. Ele serve muito bem para a minha vida e para a tua vida.
todos nós temos recebido algo de Deus. A Bíblia diz que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Você tem um dom. Alguns até podem não acreditar, mas você tem um dom. Você tem um chamado, você tem algo que Deus colocou na tua mão. E Paulo, sabendo da vida de Timóteo, Paulo conhecendo Timóteo, Paulo sabendo do dom que havia em Timóteo, eu não sei se tinha chegado a Paulo estava preso já quando escreve essa carta, eu não sei se tinha chegado ao ouvido de Paulo sobre algum deslize da fé de Timóteo, não sei se tinha chegado ao ouvido de Paulo que Timóteo estava desanimado com alguma coisa, mas Paulo, o fato é que Paulo começa os seus conselhos a Timóteo dizendo: reavives o dom de Deus que há em ti. Se Paulo está dizendo para reavivar, é porque estava morrendo. Se Paulo estava dizendo para despertar, é porque, quem sabe, estava ali, como diz numa linguagem mais moderna, em stand-by, né? É o micro-ondas lá, que você está ligado na tomada, está com aquela luzinha acesa, mas ele está desligado, ele está em stand-by. Você precisa apertar o botão, ligar, e ele começa a funcionar. Então Paulo traz esse conselho dizendo: reaviva o dom que há em você. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: como é que está o dom? Está vivo ou está morto? Está vivo ou está lá nos aparelhos? Mas nessa manhã o conselho de Deus para nós é: reaviva o dom que há em você. Efésios capítulo 5, versículo 14, vai dizer: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Amém? Desperta. Toma aí um choque de 220 volts espiritual. E reaviva o dom de Deus que há em você. Irmãos, é um tempo de nós despertarmos. É um tempo de nós avivarmos o dom de Deus em nós. Eu não sei se você compreende, queridos, mas a igreja está vivendo os últimos momentos. Tem alguns crentes que parece que não compreenderam isso ainda. O funil está afunilando, meu irmão. Então não é mais tempo de nós deixarmos morrer o dom de Deus em nós. Não é mais tempo de nós enterrarmos o dom, o talento que Deus entregou para nós. É por isso que Paulo diz a Timóteo: reaviva o dom de Deus que há em você. E meu irmão, muitas vezes nós estamos deixando o dom de Deus morrer por inanição. Nós não alimentamos este dom, nós não alimentamos aquilo que Deus colocou com muito amor, com muito carinho na nossa mão. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que ainda tem um dom em você, que esse dom não morreu, que ele apenas precisa ser reavivado. Reavives o dom que há em você. Lá em Mateus capítulo 25, capítulo 25, verso 24. Aqui o Senhor Jesus fala sobre a parábola dos talentos.
E ele fala do perigo que é de enterrarmos o dom, o talento que Deus nos entregou. Ele diz: mas chegando também o que recebera um talento, e disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. O resto dessa palavra você conhece. O Senhor pega aquele talento e diz: olha, tira, pega o talento dele e dá para aquele que tem mais. E depois ele vai complementar dizendo: aquele que fizer isso, até o que tem lhe será tirado. E a Bíblia diz que ele vai ser lançado nas trevas exteriores, onde há ranger de dentes. Mas por que tanta dureza? Às vezes eu ficava pensando sobre essa parábola: por que esse senhor foi tão duro? Se essa pessoa, ela apenas, ela guardou, ela escondeu e ela devolveu. Mas eu entendi que a dureza do senhor que deu o talento é porque ele se sentiu desprezado. E aí que eu quero que você entenda que quando você deixa morrer o dom que Deus te deu, quando você enterra o talento que Deus te deu, Deus se sente desprezado. Eu não sei você, mas quando eu dou um presente para alguém, eu gosto de ver que aquela pessoa vai usar aquilo que eu dei. Amém? Eu não sei você, eu sou assim, né? Mas você vai lá dar uma camisa, você vai lá dar uma panela para a pessoa, né? E eu dou a dica aqui: quem quiser me dar panela, eu recebo, tá, irmão? Porque eu gosto de cozinhar, tá bom? De ferro, pode ser também, né? Estou recebendo. Brincadeira. Mas quando eu dou um presente para alguém, é maravilhoso você ver que a pessoa gostou. E qual é o sentido assim que você confirma que a pessoa gostou? Que ela está usando, né? Mas quando você dá um presente e você vê que a pessoa recebeu aquele presente, jogou lá no fundo do armário e nunca mais pegou, qual é o sentimento? Que a pessoa desprezou, que a pessoa não gostou. Então eu entendo que Deus também, da mesma forma, quando Deus coloca talentos, dons nas nossas mãos, é para que a gente venha usar. E mais, venha usar para quê? Para a glória dele. Aleluia! Venha usar para a glória do Senhor. Então, se Deus te deu algo, querido, se Deus te deu um dom, e esse dom está, quem sabe, morrendo na sua vida, nessa manhã o Senhor está reavivando o dom de Deus em você. Nessa manhã o Senhor está fazendo aí uma desfibrilação espiritual. Está dando um choque aí em você, dizendo: ei, eu te entreguei algo na tua mão. Reaviva o dom que há em você. Mas sabe qual é o problema? O problema, irmãos, é que muitas vezes nós deixamos que as circunstâncias, nós deixamos que as adversidades, nós deixamos que os problemas, nós deixamos às vezes até que a fofoca, o falatório venha fazer com que a gente desista dos nossos dons, venha fazer com que a gente enterre aquilo que Deus colocou na nossa mão. Mas quando nós temos o entendimento que o dom que nós recebemos é de Deus, e nós vamos usá-lo para Deus, para glorificar o nome de Deus, nada enterra o nosso dom, nada enterra o nosso talento.
Amém? Então o primeiro conselho de Paulo para Timóteo é: reavives o dom que há em você. Diga isso mais uma vez para o seu irmão: reaviva o dom de Deus que há em você. E é interessante que ele diz que é você, reavives o dom que há em você. Então Paulo ele vai dizendo isso, e dentro desse contexto ele ainda diz, né? Ele lembra Timóteo que esse dom ele recebeu pela imposição das mãos dele. Foi algo direcionado. Foi uma visão que Paulo teve de Deus e impôs as suas mãos e ministrou algo sobre a vida de Timóteo. Isso é maravilhoso. Isso valoriza ainda mais aquilo que ele tinha recebido. O segundo conselho, no versículo 7, ele diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O segundo conselho de Paulo a Timóteo é: não tenha medo. Vou dizer de novo: não tenha medo. Ele diz: Deus não colocou em você um espírito de medo. E aí você pode estar pensando: ah, mas eu não tenho medo. Mas você precisa entender o contexto do que Paulo estava falando. Irmãos, naquela época a igreja estava sofrendo perseguições. E não perseguiçãozinha, não, era perseguição de pagar com a vida. E aí Paulo está dizendo: não tenha medo, Timóteo. Não tenha medo de enfrentar as perseguições. Não tenha medo de enfrentar as batalhas do ministério. E ele diz: não tenha medo, porque Deus não deu a você um espírito de medo. Deus não deu a você um espírito de temor, mas pelo contrário, Deus deu a você um espírito de poder, aleluia, ou de fortaleza, de amor e de moderação. E eu quero dizer, querido, que esse mesmo espírito está em você. Nós sabemos que nós temos medo. Todos nós, em algum grau, temos medo, e isso é necessário. Porque tem certas circunstâncias que o medo, ele vai trazer o quê? A moderação. Olha que interessante: poder, amor e moderação. Os três juntos dá um espírito excelente, de poder, de fortaleza. Quando eu sei que eu posso ir, quando eu sei que eu posso atacar, quando eu sei que eu posso avançar. Amém? Espírito de amor, eu amo quando eu tenho que amar, e eu sou moderado quando eu tenho que ser moderado. E às vezes o medo ele age nisso. Por exemplo, uma criança pequena, a gente tem que estar cuidando, por exemplo, aqui na frente da igreja, porque ela não tem muita noção, então ela não tem medo, ela atravessa a rua correndo, sem olhar para os lados. É, não é? O Largo Levi aqui, ele vai, atravessa a rua, ele não tem medo. Mas quando a pessoa cresce um pouquinho mais, ela já sabe que ela não pode atravessar a rua correndo, sem olhar para os lados, porque ela pode ser atropelada. Então esse medo, o medo na dosagem certa, ele traz uma proteção. Você está entendendo? Mas aqui Paulo está dizendo que
Timóteo não podia ter medo, o medo que domina, o medo que trava, o medo que não deixa você seguir em frente. Nós estamos vivendo num tempo difícil, um tempo dessa pandemia, desse vírus terrível que está aí assolando o mundo. E infelizmente pessoas, têm sido atingidas, pessoas têm perdido a vida, e isso tem causado muito medo nas pessoas. E aí é que eu entro nessa questão do equilíbrio. O medo que me faz eu me cuidar, o medo que faz eu lavar as minhas mãos, o medo que faz eu saber que eu tenho que tomar certo cuidado, beleza, é isso aí. Agora o medo que me trava, o medo que não deixa eu abrir a janela da minha casa, porque eu estou com medo de que o vírus entre pela janela, aí é um medo que paralisa, você está entendendo? Então é isso que Paulo está dizendo. Deus não deu a você espírito de medo. Deus não deu a você espírito de covardia, mas Deus deu a você. Paulo lembra a Timóteo que o espírito que está sobre ele é um espírito excelente. Você tem o espírito de Deus. Aleluia. Você precisa entender isso, meu irmão, que você recebeu de Deus amor de Deus sobre você, amor de Deus que tira o medo. Lá em 1 João capítulo 4 versículo 18 diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Segundo o conselho de Paulo a Timóteo é: não tenha medo. Olha para o seu irmão, diga para ele: não tenha medo, meu irmão. O medo excessivo, o medo que paralisa, o medo que trava, não é de Deus. Eu fico abismado porque a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse capítulo 21 versículo 8, a Bíblia dá uma lista daqueles que ficarão de fora, daqueles que não herdarão a vida eterna. E sabe por quem começa a lista, irmão? Os medrosos, os covardes. Não é eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, e a parte que lhes caberá, ou a parte que lhe cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber que é a segunda morte. Pesado esse texto, né? Sim ou não? Pesado demais. Mas começa pelos covardes. Mas por quê? Porque nós não somos covardes. O Senhor colocou sobre nós não um espírito de covardia, de temor, de medo. Eu não sei o que lhe causa medo. Eu não sei o que lhe causa medo. Mas eu quero dizer para você: se o medo vier em doses muito grandes, diga para o medo: há um espírito excelente sobre a minha vida. Há um espírito não de covardia, há um espírito de ousadia. Aleluia. Deus colocou em você ousadia, meu irmão. Lá em 2 Coríntios capítulo 7 versículo 4, Paulo diz assim: grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em toda
todas as nossas tribulações. Paulo podia falar ousadamente para os irmãos, mesmo nas tribulações, porque o Espírito que Deus colocou sobre nós é um Espírito não de medo, não de temor, não de covardia, mas um Espírito de excelência, um Espírito que nos motiva a estar na presença de Deus. E deixa eu dizer para você, querido, até para entrar na presença de Deus é preciso ter ousadia. Hebreus capítulo 10, versículo 19 vai dizer: tendo, pois, ousadia. Para quê? Para entrar na presença do Senhor. Olha só, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: é preciso ter ousadia para entrar na presença de Deus. Parece que tem crente que tem medo de orar, tem medo de entrar na presença de Deus. Não, Deus colocou ousadia em você, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, sabendo que não é pela sua obra, sabendo que não é pelo seu mérito, mas sabendo que é pelos méritos de Cristo, pelos méritos do sangue de Jesus. Mas nessa manhã eu quero te dizer, querido, se encha de coragem na presença do Senhor. Aleluia. Mês de agosto, alguns têm a máxima de que mês de agosto, o mês do desgosto. Um ditado que tinha por aí. Não, mês de agosto é mês de vitória, mês de bênção. Em nome de Jesus, que o Senhor te encha nesta manhã. Que o Senhor te encha nesta manhã de coragem, de ousadia, para você enfrentar as lutas, as adversidades, os problemas, as dificuldades que vêm sobre a tua vida. Tenha ousadia em nome do Senhor Jesus. Como eu disse, as coisas que Timóteo tinha que enfrentar não era fácil, não. Mas Paulo está dizendo: olha, querido, Deus não te deu o espírito de temor, mas Ele te encheu de coragem, te encheu de ousadia. Terceiro conselho de Paulo a Timóteo, versículo 8, ele vai dizer: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você é novinho ainda, então não te envergonha do testemunho do nosso Senhor. Outro conselho de Paulo a Timóteo que serve muito bem para nós hoje, porque tem muito crente se envergonhando do testemunho de Cristo. Como assim? Tem muito crente, irmão, que às vezes parece que tem vergonha de dizer que é cristão. Tem muito crente que as suas atitudes demonstram isso. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, não se envergonhe do testemunho de Cristo. Não se envergonhe de dizer que você é um cristão. Não se envergonha de demonstrar com a sua vida o testemunho do Senhor. E quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo a alguém que por causa do testemunho de Cristo poderia perder a sua vida, poderia ser preso como Paulo foi. E ele está dizendo: não te envergonha. Irmãos, será que eu e você
temos verdadeiramente no nosso coração essa ousadia, esse sentimento de batermos no peito e nos orgulharmos de sermos servos de Deus, de sermos cristãos, de testemunhar de Cristo. Ontem, alguns irmãos foram ali no circo, né? Evangelizar, fazer um culto. E quando eu cheguei de Torres, a Joia estava me mostrando algumas fotos, uns videozinhos. E isso alegra o nosso coração, porque o testemunho de Cristo está sendo estabelecido. Amém? O testemunho de Cristo está sendo estabelecido na vida das pessoas. E esse é o papel de nós como cristãos, irmãos. Estabelecer Cristo. Onde nós estivermos, o testemunho de Cristo tem que ser estabelecido. A palavra de Cristo tem que ser propagada, tem que ser professada. Agora, eu não posso ter vergonha disso. Ah, pastor, mas lá no meu ambiente de trabalho é difícil, porque tem uns que não gostam de crente. O meu sogro que contava uma história, quando ele trabalhava, recém ele tinha se convertido, ele trabalhava não me lembro qual era a empresa, ou ele pegou numa empresa, e daí ele, chegou e falou alguma coisa de Jesus, e aí o chefe dele disse assim: aqui, tu não vem com esse papo aí, porque aqui no setor que tu vai trabalhar, eu sou católico, o fulano é espírita e o outro é não sei o que da espada de São Jorge. Aí o meu sogro disse: pois bem, melhor ainda, porque nenhum conhece Cristo. Nenhum conhece Jesus, então eu já tenho 3 para eu pregar. Amém? Testemunho de Cristo. Diga para o seu irmão: e você precisa testemunhar de Cristo e não se envergonhar dele. Você precisa testemunhar de Cristo e não se envergonhar dele. Paulo vai dizer no capítulo 1, versículo 16 de Romanos. Olha o que ele vai dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo dizia: eu não me envergonho do evangelho. Irmãos, e se envergonhar do evangelho é perigoso. Sabe por quê? O próprio Cristo, ele disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 32. Ele diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. Diga comigo: misericórdia. Eu já disse para você que uma das frases de Billy Graham que eu gostava muito é que ele sempre falava nas suas pregações que quando nós aceitamos a Cristo no nosso coração, quando nós com a boca confessamos e com o coração cremos, agora Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vê mais o Jonas, Ele não vê mais o Bruno, mas Ele vê a pessoa de Cristo. Amém? Então, o Senhor Jesus está dizendo: mas aquele que me nega, eu não vou mais confessar Ele diante do Pai.
Então tem pessoas que se envergonham do Evangelho de Cristo, se envergonham de Jesus, do testemunho de Jesus, do testemunho de Cristo na sua vida. E isso acaba o afastando da presença do Senhor. Não se envergonhe. Amém? E ele diz: não se envergonhe do testemunho de Cristo e não se envergonhe de mim, porque eu estou aqui preso, mas eu não estou preso. Você sabe que eu não cometi nada disso que eles estão falando. Eu estou preso justamente pelo testemunho de Cristo na minha vida. Quarto, e nós já vamos encerrar. Quarto conselho de Paulo a Timóteo está ainda no versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aqui, irmãos, o quarto conselho de Paulo, na verdade, é um convite. Um convite, vamos dizer assim, peculiar. Porque a gente gosta de receber convite para festa, né? É bom, né? Se bem que agora está trancada as festas, né? Mas a gente gosta de receber convite para churrasco, a gente gosta de receber convite, né, para uma janta gostosa. É maravilhoso. Mas aqui Paulo está convidando Timóteo, dizendo: participa comigo nos sofrimentos. Participa comigo das minhas aflições. Ei! Participa comigo na dor. Chora comigo. Irmãos, isso me preocupa muito, porque nós, como cristãos, muitas vezes nós falamos uma coisa e fazemos outra. Nós dissemos que amamos. Ah, como eu te amo, meu irmão. Mas na hora do sofrimento do irmão, e quando fala sofrimento, aqui Paulo está preso, irmão. Por mais que Paulo não fosse culpado, Paulo estava preso. E a Bíblia, você vai estudar algumas igrejas, e a própria igreja de Éfeso, que era a igreja que Timóteo estava, muitos já abandonaram Paulo quando Paulo foi preso. Eu não sei o que chegou aos ouvidos dele, mas chegou aos ouvidos dele: olha, Paulo está preso. Eu não sei se alguns da composição, bem que eu desconfiei mesmo, né? Paulo não era tudo isso, olha só. Está preso agora. E é por isso que Paulo diz a Timóteo: participa comigo das aflições. Irmãos, nós precisamos aprender a participar das aflições dos nossos irmãos. Não só do churrasco, não só da janta, não só do café, não só dos prazeres, mas você precisa aprender, nós precisamos aprender a participar das aflições. O próprio Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 15: alegrai-vos com os que se alegram, mas chorai com os que choram. Às vezes, ao invés de nós chorarmos com quem está chorando, a gente vai lá e coloca uma pá de cal em cima para terminar de matar. Aí, ó, viu? Chorai com os que choram. Chorai com os que choram. Tenha misericórdia. Você está entendendo, irmão? Esse era o convite de Paulo. Paulo está dizendo a ele:
tenha empatia comigo, sofra as minhas dores. Irmãos, há momentos que tem pessoas que eles até erraram, que eles até pecaram, mas naquele momento não é o momento de você apontar o dedo, é o momento de você chorar com aquela pessoa e dizer: eu estou aqui não para te falar nada, eu estou aqui para chorar contigo. Depois você fala, depois você corrige, depois você traz a exortação, mas primeiro você chora. Primeiro sofre um pouquinho com ele, porque daí ele vai ver o amor de Deus na tua vida e ele vai dizer: o fulano chorou comigo quando eu chorei, o fulano sofreu comigo quando eu sofri. Nós vamos parar por aqui, porque o tempo é escasso. Mas eu quero nessa manhã te motivar a, nesses 4 conselhos de Paulo a Timóteo, a você fazer uma autoavaliação na sua vida. Amém? E ver qual desses conselhos você precisa encaixar na sua vida. Em nome de Jesus. Sofre, participa comigo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus.